Olá a todos os moradores. Aos que não me conhecem, eu sou a síndica do nosso prédio e eu estou aqui hoje para tratar do assunto do abastecimento de água, que se mostrou ser um problema para o nosso condomínio a partir do momento que alguns moradores se mostraram insatisfeitos com o nosso atual sistema de leitura do consumo de água. A partir desta insatisfação e da necessidade de uma nova alternativa que satisfaça a maioria entre nós, eu organizei esta apresentação, onde irei apresentar o nosso atual sistema hidráulico e os motivos que levaram a tal insatisfação por parte de alguns moradores. Também apresentarei o sistema alternativo, que pode ser implementado no prédio caso haja interesse da maioria, e as opções existentes desse tipo de sistema, com suas vantagens e desvantagens. Falarei sobre a cobrança mensal do consumo de água com o sistema de individualização, comparando-o ao modo que é feita a cobrança atualmente. E, por fim, irei orientá-lo sobre como seriam os próximos passos necessários para a execução da mudança do sistema no prédio, se for esse o desejo e a conclusão desta reunião. Para que possamos estar todos na mesma página, eu vou explicar um pouco de onde surgiu a necessidade de repensar a distribuição de água do nosso prédio. Fui questionada pela Vera, que mora no sexto andar, sobre o porquê da conta de água subir drasticamente durante a temporada, mesmo que o consumo seja equivalente aos demais meses do ano. Tenho certeza que todos que residem aqui durante o ano já perceberam essa variação. Isso acontece por causa do nosso sistema de distribuição de água que não é individualizado. Daqui a pouco, eu vou explicar para vocês exatamente como ele funciona, mas basicamente, quando sobe o consumo geral do prédio, todos nós temos de arcar com o custo geral. O Júlio, que recentemente se mudou para a cobertura, percebeu que isso acontecia quando quis encher uma piscina inflável para seus filhos. Ele veio conversar comigo e sugeriu que buscássemos outras formas de abastecer nosso prédio com água fria, já que não gostaria que todos os moradores tivessem que pagar pelo consumo extra pelo qual ele seria responsável, além do uso extra da temporada que a Vera já havia me questionado. Para que todos possamos entender quais são as possibilidades, vou começar explicando um pouco sobre como as coisas funcionam atualmente, antes de apresentar as propostas de resolução. O nosso atual sistema hidráulico possui o tipo de medição tradicional, em que o consumo de água do prédio é medido como um total e dividido pelos apartamentos igualmente, o que resulta em inconveniências para alguns inquilinos, como a Vera, que teve a sua conta de água aumentada em muito devido a esta medição, que não corresponde à proporção de consumo individual. Por isso, esse sistema representa um modo injusto de cobrança por consumo. Se considerarmos, por exemplo, que uma família de 2 pessoas paga o mesmo valor mensal de água do que uma família de 5 ou 6 pessoas, ainda que, obviamente, as 2 famílias não consumam o mesmo valor de água, fica clara a injustiça desse tipo de cobrança. E, além disso, também oportuniza o desperdício e mau uso da água no prédio, já que as pessoas não têm noção de qual a quantidade real de água que estão de fato consumindo. Já se nós optássemos por instalar um sistema que individualizasse a distribuição de água, cada um de nós teria um hidrômetro, que mediria exatamente o quanto cada apartamento consumiu para que depois fosse realizada a cobrança. Alguns de vocês devem estar se perguntando por que isso ainda não é aplicado aqui no prédio. E a verdade é que as tecnologias que tornaram esse sistema viável só se popularizaram depois dos anos 2000, quando a construção já estava em funcionamento há algum tempo. Até tivemos a Lei Federal 11.445 de 2007, que propunha a obrigatoriedade da adequação de condomínios ao sistema individualizado, mas ela foi revisada em 2016, tornando obrigatória a cobrança proporcional do consumo apenas a edifícios novos entregues a partir de 2021, ou seja, deste ano. Mas fiquem tranquilos, apesar de não sermos obrigados a mudar o sistema, também não há impedimentos para que possamos aplicá-lo. Vou passar a vocês um balanço acerca das vantagens e desvantagens desse método, para que todos possam tomar sua decisão depois. Algumas vantagens que seriam proporcionadas pelo sistema individualizado, além de garantir maior justiça na tarifa de água, compreendem a queda do desperdício em aproximadamente 30%, o que representa benefícios ambientais e econômicos, também sentidos pela identificação mais precisa de vazamentos, pelo controle do consumo de cada apartamento. Ademais, a nós, administradores do condomínio, seria mais fácil identificar fraudes, além de suspender o abastecimento individual caso não estejam sendo realizados os pagamentos competentes por um condômino. Como desvantagem, teríamos os custos para adaptar ao sistema tradicional que já temos, assim como as despesas para mantê-lo em funcionamento dependendo do sistema. Daqui a pouco eu vou passar os dados mais específicos de cada modelo de medição, mas basicamente teríamos que realizar grandes obras para acessar os tubos, ter um contrato com uma empresa terceirizada para nos passar as medições, ou ainda ambas as alternativas. Segundo as minhas pesquisas, o valor para cada apartamento varia de 3 a 7 mil reais para a instalação dos equipamentos necessários. Mas caso concordemos com a adequação do sistema atual, teríamos que solicitar orçamentos para sabermos o custo real para cada morador. Isso levaria em conta as opções de medição que existem que vou comentar agora. As maneiras de leitura que alteram como é feita a medição individualizada de água em apartamentos, mais conhecidas no Brasil, são o sistema de leitura pulsada, o digital e a radiofrequência. Na leitura pulsada, é instalado um equipamento na tubulação de água, portanto é preciso quebrar as paredes. Esse aparelho funciona através de um impulso elétrico que é transformado em informações e enviadas para o painel. A cada litro de água consumido, um impulso elétrico é enviado para o painel, que grava os dados gerados e mensalmente essas informações são recolhidas a fim de gerar o valor da fatura individual. Junto com o hidrômetro, é instalado também um bloqueador, que pode ser acionado em caso do não pagamento da fatura. No sistema digital, a empresa de medição individualizada de água em apartamentos também instala hidrômetros em cada unidade. A diferença é que as informações são registradas e recolhidas tudo digitalmente. No dia da medição, a empresa responsável acessa o sistema através do computador e salva todas as informações para gerar os relatórios e realizar o rateio da água.
O sistema de individualização da água por radiofrequência utiliza a medição sem fio, tecnologia também conhecida como wireless. Quando chega o dia de reconhecer as informações sobre o consumo do mês, um leiturista da empresa contratada utiliza o sistema de radiofrequência para transmitir as informações para a central, que irá analisar os dados enviados automaticamente e, em seguida, gerar as cobranças que posteriormente serão enviadas de volta ao prédio. Esse é o único sistema que não necessita de obras e nem da instalação de cabos, pois mesmo que o condomínio seja antigo e não tenha adaptação para receber o sistema de medição individual, é instalado um hidrômetro depois do registro de entrada da água com o radiotransmissor, o que permite que o rateio da água ocorra. Agora que estamos todos entendendo um pouco mais sobre os métodos de aplicação do sistema individualizado de abastecimento de água, vou fazer um breve comparativo entre eles, levando em consideração o que podemos discutir, já que, para termos certeza do que pode ser aplicado em nosso prédio, devemos consultar um técnico para estudar a estrutura da construção. Isso porque precisamos de uma ART, ou seja, Anotação de Responsabilidade Técnica, termo exigido em reformas para garantir que tudo está sendo feito com consciência e sensatez. Levando em consideração que a estrutura do prédio é mais antiga, poderemos encontrar problemas nas instalações hidrossanitárias, na hora de instalar os medidores necessários para as medições pulsada e digital, assim como outras irregularidades em outros sistemas prediais. Apesar de correções serem essenciais, isso acarretaria em um grande custo e em grandes transtornos de uma só vez. Os condôminos que possuem apartamentos exclusivamente para aluguel de temporada podem não concordar com as obras, mesmo sendo realizadas fora da época de maior lotação. Minha sugestão é a de investirmos em métodos com tecnologias mais modernas, como a medição por radiofrequência, para que o investimento mantenha-se atualizado por mais tempo. Ademais, mantendo o contrato com uma empresa terceirizada, teremos maior certeza de que a medição estará sendo realizada por profissionais capacitados. Apesar do custo também ser alto e acarretar em uma maior tarifa de condomínio mensal, podemos realizar as adequações de outros sistemas do prédio aos poucos, dividindo despesas econômicas e sem grandes transtornos. No entanto, vale a pena reiterar que, apesar da minha sugestão, vamos seguir as orientações do profissional que realizar a extensão do nosso prédio, caso decidamos por instalar o sistema individualizado. Antes de explicar como seria feita a cobrança mensal com o sistema de individualização de água, irei reiterar como ocorre a cobrança no nosso sistema atual. Com o sistema tradicional que o prédio usa no momento, a administradora do condomínio recebe a fatura geral da conta de água e realiza a divisão equitativa para cada morador, usando como base para a conta a fração ideal, ou seja, a metragem do apartamento. Depois disso, a administradora do condomínio faz a cobrança na taxa de condomínio, sem especificar detalhes quanto à quantidade de água gasta no mês, e é por isso que, como já mencionei antes, esse sistema favorece o desperdício e o mau uso da água no prédio, já que é impossível descobrir informações específicas sobre o gasto e quantidade de uso de água de cada morador. Já na cobrança individualizada, é possível determinar quanto do valor total da conta de água vai para cada cliente, considerando o consumo de fato utilizado. Se tiver, por exemplo, um apartamento que não utilize nada de água, ele pagará uma taxa mínima. Já se tiver um condômino que consuma água incontrolavelmente, ele terá que reembolsar um valor proporcional. Agora que temos várias informações sobre como funcionaria o sistema individualizado, vou indicar a vocês o que precisaríamos fazer para solicitar a mudança do sistema tradicional. Por se tratar de uma reforma, temos que seguir o que institui o Código Civil, mais especificamente as normas do artigo 1341, que já estamos acostumados a utilizar em nossas decisões aqui no condomínio. O primeiro passo já está sendo realizado, que é a Assembleia, presidida pelo síndico, para apresentar o problema e realizar a votação. Se tivermos a maioria dos votos favoráveis, ou seja, 50% mais um, eu irei formalizar o desejo de mudança por meio de registro em cartório. Depois, procurarei algumas empresas para realizar orçamentos, assim como para fazer reuniões com todos nós para tirarmos dúvidas, a fim de elegermos em assembleia os profissionais que irão realizar a visita técnica de análise da estrutura do prédio. Se houver a necessidade de escolher uma segunda empresa para efetivamente realizar a instalação e manutenção, voltaremos às buscas e realizaremos uma outra votação. Por fim, elegidos os responsáveis, eu me responsabilizo por, durante a instalação, realizar o contrato, além de fiscalizar o trabalho da empresa durante as obras, assim como de ser a porta-voz entre os moradores e os técnicos, repassando o valor que cada um de vocês terá que pagar. No dia a dia, o síndico, sendo eu ou não, repassará dúvidas e sugestões de vocês aos profissionais da empresa, além de garantir o bom funcionamento do sistema e a atenção à necessidade da promoção de obras de manutenção. Tendo em vista a necessidade de todos termos conhecimento sobre o sistema hidráulico que abastece nossos apartamentos, para eventuais reformas e para manutenções, eu vou informar a vocês que o responsável pelo projeto deverá seguir as recomendações normatizadas segundo a ABNT. A principal norma que rege a instalação predial de água fria, a ser alterada no condomínio, é a NBR 5626. Referência para projeto, execução e manutenção desse tipo de sistema. Caso vocês sintam a necessidade de entender mais sobre saídas de água, equipamentos e mecanismos acoplados aos tubos, materiais permitidos para a tubulação, cuidados de assentamento e manutenção destes, entre outros, procurem dar uma olhada nesse documento, antes de conversar com o projetista a fim de direcionar melhor as suas dúvidas. Por fim, quanto ao desejo de Júlio de instalar uma piscina portátil na cobertura, irei passar algumas orientações para que a instalação ocorra de modo seguro e responsável, já que outros de vocês podem ter dúvidas no futuro. Antes de qualquer coisa, é preciso confirmar se a estrutura da laje da cobertura suporta tal carga. Como no caso deste edifício, o suporte da estrutura é suficiente para aguentar uma piscina portátil, a sua instalação é permitida, desde que se siga algumas orientações importantes, como evitar o desperdício de água, não trocando a água da piscina mais vezes do que o necessário, descartar a água usada e suja de modo adequado e até, se possível e aconselhável, que reaproveite a água em outros usos.